Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Não raro a gente vê gente tentando se amoscar, digamos assim, pagar de inteligente mesmo, de sabe tudo, ou pelo menos de superior, principalmente num país chamado Brasil, onde a gente sabe que o brasileiro é de uma pobreza extrema, e tanto que, por exemplo, a gente acaba tendo como começo, meio e fim das relações o dinheiro, e que qualquer correção a ele se torna um ultraje, como já disse Nelson Rodrigues escreveu. Bom, enfim. Um exemplo disso é quando tem vídeos que pulam na internet e é inescapável, eles são inescapáveis deles, principalmente quando tem edições, quando perguntam, por exemplo, sobre algum gosto ou alguma expectativa das pessoas, né? No caso, eu vou falar de que basicamente se fazem sofismas. O que é sofismas? Um sofisma, um sofista, basicamente sofistas são pessoas que usam argumentos simplesmente para convencer os outros. Como é no caso do brasileiro, e ele quer se distanciar do que dos outros brasileiros e dizer que ele é melhor que os outros, então eles usam como se diz, da burrice alheia, que é, como eu já disse, é compartilhada por todos, tá? Enfim, num vídeo que eu vi foi de uma pessoa entrevistando os gostos musicais do humanoide um X, e o que acontece? Ela diz que gosta de funk, por aí vai. E quando perguntam qual música ela não gosta, ela diz que não gosta de música clássica. E aí o que acontece? O sofista que editou o vídeo pega um vídeo de um grupo famoso de sofistas, né? Ao qual já comentei aqui, falando sobre frequências tranquilizadoras, perfeito? E no caso, qual que era? A humanoide que foi entrevistada pelo outro humanoide disse que gostava de funk e não gostava de música clássica. Para quem acha que música clássica é superior, você precisa, para tocar qualquer música entre os séculos, digamos, 16, ou melhor, entre os séculos 16, entre os séculos 17, que seria o final do Barroco, até o início do século 20, ou até um pouco antes do século 20, que é com o Debussy, basicamente de quê? 3 dedos na mão esquerda para fazer a harmonia e 4 dedos para fazer metade de uma escala. Dando um exemplo disso, você consegue numa escala de Dó maior basicamente fazer o quê? Você consegue simplesmente compor qualquer, ou até fingir que está simulando um clássico, certo? Bom, eu não gosto de música clássica simplesmente porque eu acho as temáticas meio... Bom, uma sonoridade ruim. Eu gosto de jazz, mas o que não quer dizer nada. Basicamente, você vai ter algo um pouquinho mais complexo. Vou tocar um standard que é So What, do Miles Davis, assim. Certo? Bom, você não tem praticamente não tem nem harmonia. Basicamente eles vão disso pra improvisação, certo? Enfim, o que eu quero dizer?
É que se você for pensar nisso, usar para desse argumento, e aí o sofista ele se acha inteligente, ou pelo menos ele tem a missão de parecer ser, é o seguinte, enquanto esse que pareceria a música clássica e o basicamente eles são frequências sonoras, tá? Frequências sonoras que no caso o nosso cérebro interpreta como som ou barulho. Eu não tô dizendo que eu gosto de funk, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é que é o seguinte, alguns funks têm os seus títulos, e isso você pode ver no YouTube, a sigla BPM, que são batidas por segundo. E como são feitas por máquinas, né? Tem menos tendência a haver erros nos ritmos. Esse BPM são as cadências dele, certo? Cadências e que não é ritmo, mas não vou ficar entrando em pormenores de música, tá? Basicamente fica tocando e no mesmo ritmo. Então você tem um ritmo muito mais uniforme do que qualquer orquestra pode conseguir tirando de primeira uma música, tá? Qualquer música, por mais simples que seja. Até mesmo que seria o equivalente a esse ritmo a That's Alright Mama do Elvis, tá? Que aí também já entra outra discussão do rock and roll e música negra, que também não vou nem um pouco entrar aqui. Enfim, mas o que eu quero dizer é basicamente isso daí, assim, essas mesmas batidas eletrônicas que fazem os funks, os BPMs, estão usados por pessoas que consomem os sofistas, no caso que serviam de referência da música clássica, né? Como algo de harmonia, de calmante, para fazer esses vídeos, essas faixas, esses áudios 8Ds, 4Ds e por aí vai, de músicas relaxantes. Eles basicamente fazem a mesma coisa que funkeiro. Pegam uma batida uniforme, tocam ela, jogam uma melodia, no caso do funk, aí sim vem a melodia, a parte difícil, que é a letra, que em tese seria o tema mais, né? Como eu disse, não vamos entrar em pormenores de música. E aí, simplesmente, se você trocar uma letra de funk por sons de chuva, jazz instrumental, sei lá, você vai ter basicamente o que? Você vai ter uma música relaxante. É claro que enquanto o funk vai para 150 e por aí vai, que seria o allegro molto na música clássica, você vai ter, no caso dessas músicas relaxantes, esses áudios 4Ds, que são ótimas maneiras de se estragar músicas boas, você vai ter simplesmente numa cadência menor. Aí você já joga para, digamos, de 150 para 80 batidas por minuto, perdão. Por quê? Porque basicamente é rápido, é lento, mas não é lento bastante para você ficar entediado e pensando muito, tá? Certo? Bom, o que eu quero dizer, para resumir, não vai ser basicamente com chovendo notas ou a melodias ou harmonias ou o que for, que vai te tornar uma pessoa superior, digamos assim, muito inteligente, muito iluminada, do que o cara que gosta de funk sertanejo, tá? É saber por que tal coisa é boa ou de qualidade, entendeu?
É como, por exemplo, uma coisa que eu digo. Um Rolex, ele marca o relógio como qualquer celular. Mas você tem que entender por que ele vale mais do que qualquer celular, que faz muito mais coisas, entendeu? E aí é onde o dinheiro, digamos assim, não compra. E aí o que dificulta se você é dinheirista pensando que o dinheiro é o começo, o meio e o fim para tudo, né? Você vai pensar, nossa, é muito mais barato comprar, sei lá, um iPhone da última geração do que um Rolex de o do mais baratinho, né? Para algo que é sofisticado, mas você não vai entender toda a mecânica, a precisão e por aí vai. E também você vai ver que aquilo lá é, digamos, um fruto de um esforço que você se dá. Você vai entender porque estoicismo bobagem é uma bobagem quando você vê que porque você simplesmente não é um sobrevivente, você é um ser pensante e que descobre que as coisas necessárias são exatamente aquilo que é desnecessário, certo? Citando uma palavra de um decadentista que é o Dorian Gray. Então, assim, só para resumir, basicamente você não é mais inteligente por gostar de música clássica, você não é burro por gostar de funk, porque provavelmente quem diz que gosta de melodias e coisa e tal, ou coisas, frequências harmônicas, provavelmente está ouvindo a mesma coisa, só que em ritmo não, cadência menor, e eu para relaxar, né? Como o funkeiro que tá ouvindo a 150 BPMs para se divertir, certo? Enfim, são basicamente a mesma coisa sendo usada para propósitos diferentes. Ah, uma conspiração do mercado? Não. É estultícia mesmo, simplesmente. Tá? É estultícia. Um nome bonito para déficit cognitivo, perfeito? E o que mais? E também aproveitando. Então, né, se aproveitando só para voltar ao estoicismo, bom, para o brasileiro que é um sobrevivente, né, que pensa da mão para a boca, realmente ele funciona. Mas eu não estou para fazer essa crítica agora. O que eu quero dizer já é o seguinte: você não é melhor simplesmente porque você está ouvindo funk, porque você está ouvindo música clássica, jazz e por aí vai. Mas para colocar um estudo científico italiano disse que basicamente as pessoas mais inteligentes são as que ouvem, ou não estar ouvindo as batidinhas de funk, perdão, enquanto você está ouvindo as mesmas batidinhas, só que com sons de chuva, em sons de chuva, som de jazz sofisticado e por aí vai, e colocam um nome um pouquinho flamboyante de 8D, de músicas relaxantes e por aí vai, tá? Certo? É, como eu sempre digo, se informe e aí sim descubra se você realmente é inteligente, tá? É uma questão de autorreflexão ou então de se agoniar sabendo que você descobrindo, né, que você talvez não seja tão diferente ou talvez até esteja no meio dos brasileiros que você tanto critica. De frequência só, em harmonias, é o seguinte: tem pessoas que são surdoscegas, certo? Bom, essas frequências, só para aproveitar, antes de realmente encerrar o vídeo, isso me lembrou um insight, que me veio esse insight que é muito bom. O surdo cego tem gente que coloca ele para tocar num violão e ouvir a frequência tudo mais, com harmonias. Bom, eles não ouvem, eles não veem, obviamente, mas eles sentem a frequência. É a mesma coisa que quando uma pessoa tá cansada num trem, num ônibus, normalmente sentada, né? E começa a dormir. Ela está sendo acalentada pelo balanço do trem, como o surdo cego está sendo pela frequência. E eu duvido que o balanço do trem seja música de ouvido, para os ouvidos de alguém, certo? Ou que estar cansado num trem lotado seja algo que alguém considere agradável.
Ok? Obrigado.